Amém, meus irmãos. Eu quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Me sinto assim, muito feliz, muito lisonjeado com o convite da mocidade para estar aqui, para a gente finalizar os nossos estudos no livro, tomando decisões segundo a vontade de Deus. Estudo esse que começou no início do ano passado e já vem se arrastando aí, e a gente não consegue reunir para finalizar. Então, a Emerson me deu um ultimato aí, ou vai ou racha, para a gente finalizar finalmente o último capítulo do livro, que vai falar do exemplo de fé da vida de Moisés. Escolhas de fé, baseado no texto de Hebreus 11, 23 a 29. Eu peço que os irmãos abram no livro de Hebreus 11, 23 a 29. Nós vamos fazer a leitura e depois vamos orar, depois vamos dar prosseguimento. Hebreus capítulo 11. Dos versos 23 ao 29. Leamos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Vamos orar. Senhor Deus, Deus e Pai, Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Senhor, que o Senhor conceda a nós, Pai, graça nessa noite, para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra, Pai. Esse capítulo, Senhor, capítulo 11 de Hebreus, um capítulo, Pai, em que o Senhor vem trazer os exemplos de fé da Escritura, como forma de encorajar o Teu povo a permanecer firme no Evangelho, nos ensinando, Senhor, que é melhor, Senhor, padecer os sofrimentos desse mundo, mas estar com o Senhor, do que andar, Deus, pelos lugares altos, mas ser considerado inimigo do Senhor. Ó Senhor, dá-nos graça, Senhor, para que respondamos, Senhor, positivamente a essa ordenança, a esse chamado, que é vivermos uma vida de fé, uma vida de piedade, a vida que agrada ao Senhor, a vida do qual o Senhor escolheu para que o seu povo vivesse com humildade, com mansidão, com temperança, ó Senhor, dando testemunho de Cristo nesta terra, até, Senhor, a consumação dos séculos. Que o Senhor nos ajude. Senhor, abra os nossos corações para a Tua Palavra, a começar por mim, Senhor, e cada um de nós que estamos aqui ouvindo a Palavra do Senhor. Nós precisamos de graça, a graça do Evangelho, a graça, Senhor, da verdade revelada pelo Espírito. Verdade essa, Senhor, que não é revelada pela carne, mas pelo Espírito Santo. Por isso, Senhor, conduz-nos à verdade de Cristo,
para que os nossos corações, Senhor, não sejam endurecidos como foi o coração de Faraó, mas possamos responder positivamente o teu chamado. Ó Deus, nós reconhecemos nossas fraquezas, reconhecemos, Senhor, como muitas vezes andamos distraídos e nos esquecemos e vacilamos, Senhor, em batalhar pela vida da fé e sucumbimos a diversas tentações e pecados, mas o Senhor sempre dá graça aos seus e o Senhor é quem persevera por nós, por isso estamos aqui. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus irmãos. Então, o pastor Heber Campos Júnior, ele vem encerrar o livro com esse sermão que é a escolha de fé, a vida de Moisés, baseada nesse texto 11, 23 a 29. Nós tratamos ao longo do livro sobre a maneira que o cristão toma decisões segundo a vontade de Deus. Nós, ao longo do tempo, aprendemos muitas coisas acerca desse tema. Nós aprendemos que o Senhor tem duas vontades, uma vontade que nós conhecemos, aquela que o Senhor revelou na sua palavra, por meio dos seus mandamentos, por meio da sua revelação, o meio pelo qual o Senhor guia o seu povo, que é a sua lei. E essa lei de Deus, essa palavra revelada de Deus, é o modo ordinário pelo qual a igreja avança na vida da fé, tomando decisões segundo o que o Senhor determinou. Então, essa é a vontade revelada, né? A vontade que o Senhor prescreveu na sua lei. No entanto, nós sabemos que existe uma segunda vontade em Deus que não nos é acessível, porque ela está oculta nos seus mistérios, nos seus decretos. Essa nós não podemos saber e não podemos prescrutar. E pecamos se nós, de algum modo supersticioso, nós tentamos investigar coisas que o Senhor não nos revelou. Como, por exemplo, nós já tratamos desse assunto, existe dentro da igreja cristã uma prática comum, por exemplo, de pesquisar alguns assuntos os quais o Senhor não revelou. Por exemplo, sobre como é que funcionam as ordens demoníacas, né? Os graus de escala, como é que Satanás governa o inferno, coisas que não são acessíveis a nós, o Senhor não revelou. E muitas vezes nós vemos pastores, ditos apóstolos, falando que receberam revelação especial de Deus, que nós precisamos fazer isso e fazer aquilo. Isso é uma prática pecaminosa, porque nós já temos a verdade revelada de Deus, nós já sabemos aquilo que o Senhor quer para nós. Nós só precisamos fazer uma coisa, que é nos atentarmos para aquilo que o Senhor disse e nos esmerar em conhecer a sua palavra, que é mais do que suficiente. Nós já ouvimos falar, né, da doutrina da suficiência das Escrituras, né, o sola Escritura, um dos lemas da Reforma, né, que Lutero trouxe, esse conceito de que nós só devemos estar cativos à palavra de Deus, não à tradição, não a supostas revelações de homens, não supostas tradições, mas aquilo que o Senhor determinou na sua palavra, aquilo que o Senhor ensinou. Então, nós conhecemos essas duas vontades em Deus, uma que está nos seus decretos, que Ele soberanamente determinou desde a fundação do mundo, a qual nós não conhecemos, nós não sabemos. O Senhor já decretou todas as coisas, quem Ele vai salvar, quem Ele não vai, o modo como essas coisas vão acontecer na sua providência. No entanto, nós não nos baseamos querendo investigar os decretos inacessíveis de Deus. Nós agimos de maneira bíblica e piedosa à medida que a gente se esmera em conhecer a palavra de Deus, que é aquilo que o Senhor quer para nossas vidas.
E existem maneiras corretas de fazer isso. Então, esse livro vai tratar justamente disso. Se os irmãos têm interesse de conhecer um pouco mais desse assunto, eu sugiro que os irmãos leiam o livro com calma, um livro curto, um livro fácil de ler. O pastor Heber escreveu um livro de uma linguagem muito simples, em que qualquer um pode conhecer. Mas o que nós vamos tratar hoje é aquilo que é basilar na vida cristã, que é as nossas decisões diante do mundo, que tem que estar baseada numa coisa principal, que é a fé em Deus. E aí, o pastor Heber Campos trouxe no capítulo 11 de Hebreus, esse texto de Moisés. Hebreus 11 vai falar, sobre os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, como que eles optaram pelo Senhor, pela fé, escolheram o Senhor, creram nas suas promessas e andaram com Ele. E essa é a decisão crucial que nós devemos tomar em nossas vidas. E nós devemos nos esmerar nisso, para alcançarmos, irmãos, uma determinada maturidade cristã, uma vida piedosa, uma vida que não é tão inconstante, tão frágil, que nós percebemos em pessoas, quando simples, ignoram e desprezam a palavra do Senhor, são apenas ditas evangélicas, mas vivem a vida toda naquela meninice na fé e não leem, não aprendem, não crescem em maturidade cristã. Eu separei alguns pontos antes de a gente adentrar nos pontos cruciais da vida de Moisés, como um prelúdio, para que a gente possa meditar um pouco sobre a necessidade que nós temos de tomar decisões sábias baseadas nas Escrituras. Então, eu trouxe um ponto aqui acerca da maturidade cristã, que nós definimos assim que um cristão ele atinge determinada maturidade quando ele tem uma já experiência, uma certa habilidade em tomar decisões corretas segundo a vontade de Deus. E à medida que nós conhecemos a vontade de Deus, à medida que nós temos comunhão com Ele, isso é que nos vai dar força, coragem e sabedoria para vencermos as lutas, vencermos as tentações, as angústias, as adversidades. E isso não vem antes, senão de uma vida de muita fé, de muita devoção, de muita piedade, de muita leitura, de muita comunhão com o Senhor. Tem dois textos conhecidos, muito conhecidos, da Escritura, que vai nos levar a essa direção, de que nós erramos em negligenciar a palavra de Deus. E os dois textos são Mateus 22, 29, Mateus 22, 29, que diz assim: errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, quando Jesus está advertindo ali acerca da ressurreição. E também eu tenho o texto de Oséias 4, verso 6, Oséias 4, verso 6, que diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, conhecer as Escrituras, nos esmerarmos em conhecer, em prosseguir em conhecer o Senhor e a sua palavra, é uma coisa básica da vida cristã. E nós, com certeza, vamos nos meter em muitos embaraços, em muitas dificuldades, se nós negligenciarmos isso. Essa coisa básica da piedade, que é a leitura, a devoção,
a meditação, a oração, a instrução no Senhor. E um segundo ponto é que o Senhor nos convoca a tomar esta decisão. Nós não podemos andar cocheando em dois pensamentos, né? O Senhor, na verdade, é muito rigoroso na sua convocação, na sua ordenança, de que nós devemos viver uma vida santa, piedosa e fiel a Ele, e não negociarmos com as coisas do mundo. O Senhor não aceita que nós sirvamos a dois senhores. E tem três textos basilares que o Eber traz na introdução do capítulo, que são os textos. Um dos textos é Deuteronômio 30, 15 e 20. Eu peço que vocês abram, nós vamos fazer a leitura. O segundo texto é o texto de Josué 24, 15. E o terceiro texto é o texto de 1 Reis 18, 21, que vai falar sobre como o Senhor nos convoca a tomar uma posição firme, racional, de servi-lo e segui-lo, né? Que nós precisamos decidir se nós vamos mesmo andar com o Senhor no seu caminho ou se vamos nos ajuntar com os ímpios. Deuteronômio 30, 15, Deuteronômio 30, do verso 15 ao verso 20, eu vou abrir aqui para a gente ler. Texto muito conhecido dos irmãos. Vamos ler. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, se fores seduzido e se inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro, certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuirdes. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar teus pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó. Então, nós vemos o Senhor convocando o seu povo e exigindo do seu povo uma posição firme. Se vocês querem seguir e ir até a Canaã, a terra prometida, vocês precisam se posicionarem. Escolhe hoje a vida, a bênção ou a maldição e a morte. Então, o Senhor exige de nós uma decisão firme, de fé leal ao Senhor. O segundo texto é Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Então, o Senhor exige de nós uma posição firme. Nesse caso de Josué, a situação era muito grave, porque o povo tinha desobedecido a Deus, os filhos de Israel tinham tomado as filhas de Canaã como esposas, em casamento misto, que foi abominação ao Senhor, e aprenderam deles a sua cultura, a servir os seus deuses, a andar na idolatria, no pecado. E Josué hoje reúne e convoca o povo e pergunta para ele: vocês hoje precisam decidir a quem vão servir, se ao nosso Deus ou se o Deus de seus pais, que pecaram contra o Senhor, se juntando com as filhas de Canaã. Então, nós vemos por todas as Escrituras que o Senhor nos exige essa posição. E também, 1 Reis 18, 21. Primeira Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Um outro momento muito impactante, né, na história de Israel, que também estavam de novo em pecado, em idolatria, servindo a Baal, aos seus deuses, né, ao poste ídolo, e Elias no monte convoca o povo, né, invoca o nome do Senhor. O Senhor vai e se manifesta com fogo e queima ali as madeiras que estavam molhadas, e Elias repreende o povo, né, para que eles se voltem para o Senhor. Então o Senhor nos exige essa posição. Nós não podemos negligenciar esse dever, né, como cristãos que somos, em andarmos assim, né, cocheando dois pensamentos e tomando a fé como algo trivial, né? Não, é sério, a situação é séria, nós precisamos servir ao Senhor com fidelidade. Porque se nós não fazemos, nós estamos enganando a nós mesmos, dizemos que somos do Senhor e não somos. O Senhor exige uma posição fiel do seu povo, em ser zelosos, em amá-lo, em cumprir os seus mandamentos, em amar o Senhor. Isso o Senhor exige de nós, né? Então, no capítulo de Hebreus 11, né, na galeria dos heróis, deixa eu voltar aqui para Hebreus, nós vemos ali o relato dos heróis da fé, dos homens que tomaram a decisão certa. E qual foi a decisão certa que eles tomaram? Tomaram a decisão de servir o Senhor apesar de tudo. No verso 4 do capítulo 11 de Hebreus está lá: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Enoque também, no verso 5, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. Enoque andou com o Senhor. Noé, da mesma sorte. Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, pela fé, Noé preferiu, né, ser humilhado ali e ser ridicularizado pelos seus contemporâneos e padecer aquelas vergonhas, aqueles sofrimentos, mas preferiu isso a abandonar o Senhor. Noé permaneceu firme e, pela fé, crendo na justiça de Deus, obedeceu ao Senhor. Da mesma sorte, Abraão. Vemos lá no verso 8 de Hebreus 11: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu,
a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Ou seja, Abraão abandonou a sua parentela. O Senhor falou com Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão creu na palavra do Senhor, e Abraão é pai da fé e foi adiante. E ainda, iria sacrificar o próprio filho. Então a convicção de Abraão era tal que o próprio livro de Hebreus vai dizer que Abraão creu que Isaque ressuscitaria dos mortos, ainda que ele tivesse sido sacrificado. Então, esses exemplos de fé é que nos encoraja a preferir servir ao Senhor e padecer as injustiças desse mundo do que o contrário. E por fim, nós vemos que o autor de Hebreus vai trazer 5 afirmações, acerca da vida de Moisés, como que ele, pela fé, escolheu o Senhor. É muito comum, muito pela tradição judaica, inclusive, e até nós mesmos, às vezes, achamos e consideramos que, na verdade, Moisés é somente o homem da lei, não é? A gente entende assim, Moisés é o pacto de obras, é onde nós vemos o legalismo, a vida de obras. Então, Moisés está sempre associado a isso. Os fariseus no Novo Testamento também achavam a mesma coisa, que eles tratavam a lei de Moisés com um legalismo tal que o Senhor Jesus precisou repreendê-los, porque, na verdade, Moisés também é um herói da fé, Moisés também viveu pela fé em Cristo. Moisés não foi justificado pelas obras. Moisés não foi aceito ao Senhor por meio de obras, senão pela fé, porque sempre foi o intento do Senhor salvar os seus por meio da fé, por meio da promessa. E é isso que nós vamos ver hoje, como que as Escrituras revelam que, de fato, Moisés era um homem de fé. Então, com base nessas 5 afirmações acerca da fé de Moisés, que vai do 23 ao 28, nós tiramos aqui, o Weber tirou aqui 6 pontos acerca da vida de fé de Moisés, e ele separou esses 6 pontos em duas partes de 3. As 3 primeiras partes, os 3 primeiros pontos, vai falar da fé de Moisés no sentido do que a fé rejeita. O que a fé rejeita? Os 3 primeiros pontos vai nos trazer o que a fé rejeita. O prestígio do mundo, os prazeres do mundo e a pressão do mundo. Nós vamos meditar um pouco melhor nesses pontos. E os 3 últimos, o que a fé aceita. A fé aceita o plano de Deus, a fé aceita a provisão de Deus e a fé aceita a promessa de Deus. Nós vamos meditar um pouco nesses pontos, com base aqui na exposição do capítulo do livro. Então, a fé rejeita os prestígios do mundo, que é o verso 24 do capítulo 11 de Hebreus. Leamos, irmãos, verso 24 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés,
ele cresceu no temor do Senhor. Nós sabemos, pela história de Moisés, que Moisés, quando nasceu, ele foi colocado no cesto. Nós lemos na estante, né, o texto de Êxodo, capítulo 2. Moisés foi colocado no cesto e a filha de Faraó pegou o cesto e depois entregou Moisés, né, à sua própria mãe, né? Ela não sabia, mas o Senhor, na sua providência, quis assim, entregou Moisés à sua própria mãe para que ela o criasse. Então, só que depois, quando já velho, Moisés foi para a casa da sua mãe e passou a receber a educação egípcia. Então, Moisés, ele cresceu no temor do Senhor. A sua mãe e o seu pai, tudo indicam, eram pessoas piedosas, verdadeiros crentes que temiam ao Senhor. E o próprio texto de Hebreus vai dizer que os pais de Moisés agiram pela fé, no verso 23, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais, ou seja, os pais ocultaram Moisés pela fé durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então, ao que tudo indica, Joquebede e Arão eram pessoas, né, piedosas, né, e educaram Moisés no temor do Senhor. Só que Moisés, quando ele chegou à sua idade, um pouco mais velho, ele foi para ser educado pelos egípcios, né, e adquiriu ali o que nós chamaríamos hoje de a educação superior, uma educação formal, uma educação mais alta do que aquela educação simples do povo hebreu. Então, nós sabemos que os egípcios tinham muita ciência, né, e tinham muito conhecimento científico, era uma civilização extraordinária. Nós vivemos na história as construções egípcias e tudo que os egípcios fizeram e contribuíram para o desenvolvimento da modernidade. E Moisés recebeu essa educação, né, mas ele cresceu no temor do Senhor. Então, crescendo Moisés no temor do Senhor, Moisés passou a amar o povo hebreu. E não só amar o povo hebreu, como amar o próprio Deus. Então, Moisés amava o seu povo e amava o Deus do seu povo. Isso nós vemos lá no livro de Atos 7, 23 a 25. A Escritura nos dá essa pista do sentimento de Moisés para com o seu povo. Atos 7, 23 a 25. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Então, Moisés, mesmo antes de ir para o deserto, de se refugiar, ele já percebia, ele já sabia, ele já entendia o seu papel de alguém que iria ser o libertador de Israel. Só que era uma coisa que ainda estava na esperança. O Senhor ainda não tinha confirmado isso com ele. Depois o Senhor veio a confirmar. Mas o texto de Atos nos dá essa pista de que Moisés, naquela época, né, quando tinha 40 anos, ele, na ocasião, matou o egípcio, porque o egípcio estava oprimindo o povo, pecando, né, evidentemente, mas ele já cria que, por ele ser hebreu e ter uma posição de status social, ele seria um dos responsáveis, de alguma maneira, para libertar o povo daquela opressão. Então, Moisés sabia disso, ele entendia isso. E uma outra coisa, irmãos, que é importante falar é que como o Senhor, na sua providência, guia, né, a história. Ora, se não fosse a educação formal de Moisés, né, então, como é que nós
teríamos hoje acesso aos livros de Moisés. Então, observe que o Senhor o educou no temor do Senhor, quando pequeno e quando mais velho. Moisés foi educado nas letras, e isso o tornou um escritor profícuo da palavra de Deus. Alguém que o Senhor usou para revelar sua palavra e comunicar sua palavra para dali para diante. Então, grande homem foi Moisés nas mãos do Senhor. Assim como Paulo, nós sabemos que Paulo era, na sua ignorância, impiedade, era um homem de alta cultura e alta educação, muito letrado. E quando ele se converteu, foi essas habilidades que o Senhor o deu, não sabendo Paulo ainda disso, que seria usado para Paulo vir a se tornar o maior escritor do Novo Testamento. Então, nós glorificamos a Deus na sua excelsa sabedoria. Só que, quando chegou a essa idade, Moisés teve que decidir se ele seria um egípcio ou se ele seria um hebreu. Nós acabamos de ler Atos 23 a 24. E a Bíblia fala que Moisés preferiu padecer com o povo do que receber o prestígio do mundo. Então, esse é o primeiro ponto. A fé rejeita o prestígio do mundo. O segundo ponto, meus irmãos, baseado também em uma dessas afirmações, aqui está lá no verso 25 e 26 do capítulo 11, vai dizer que a fé rejeita os prazeres do mundo. A fé não só rejeita o prestígio do mundo, bem como os prazeres do mundo. Porque o mundo pode nos dar prestígio e glória, mas também o mundo pode nos fornecer algumas tentações, prazeres, satisfações. Então, lá no verso 25 e no verso 26, está escrito assim: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Então Moisés, na sua fé, sabia que era muito melhor ele servir ao Deus de seu pai do que aos deuses dos egípcios. E era muito melhor ele padecer os sofrimentos daquele povo escravizado do que assentar nos lugares altos, nos palácios egípcios, porque ele já sabia, pela fé que ele tinha no Senhor, que ele teria maior glória em servir ao Senhor do que servir aos deuses estranhos, aos deuses egípcios. É o que diz o verso 26, porque ele contemplava o galardão. Então, observe que a vida de fé não é apenas especulação, mas é uma confiança de que, tudo bem, nós vamos padecer alguns sofrimentos nessa vida. No entanto, nós vamos receber a coroa da vida, a justa recompensa da nossa fidelidade. Então, Moisés sabia disso. Ele rejeitou, observe, ele era príncipe, talvez ele se tornasse rei um dia. Ele tinha ali todas as mulheres ao seu alcance, a melhor comida, a melhor bebida, os melhores prazeres carnais, mas ele considerou tudo isso como opróbrio para ganhar a Cristo. Moisés creu no Senhor. Então, a fé rejeita os prazeres do mundo. Salmos 73, 18 e 19 diz o seguinte: Salmo 73, 18 e 19. Tu certamente
os pões em lugares escorregadios e os fazem cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Esse salmo vai falar de uma determinada tentação que Asaf estava passando, em olhar para a vida do ímpio, né, e ver como era uma vida gloriosa, uma vida de bênção. Uma bênção, só prosperidade, vitória, e tudo dava certo. E eles não temiam ao Senhor, não iam à casa do Senhor, viviam fazendo maldades e malignidades, e prosperavam ainda por cima. E Asaf, na sua angústia, falou que quase tropeçou quando ele viu a vida do ímpio, como era uma vida boa, enquanto que ele estava ali servindo ao Senhor e padecendo angústias. Mas ele caiu em si, né? E faz essa afirmação tremenda aqui no verso 18: tu os pões em lugares escorregadios e fazes cair na destruição. Repentina destruição virá, irmãos, sobre aqueles que acham que estão garantidos nesse mundo, que estão firmes nesse mundo, que põem a sua confiança na força do seu braço, na riqueza desse mundo, nas bênçãos e nos deleites desse mundo. Repentina destruição virá sobre eles. E nós precisamos superar essa tentação, né, de acharmos que precisamos de alguma coisa dessa vida, né, que essa vida não nos seja muito mais atraente do que o Senhor e a sua palavra, porque é melhor padecer os sofrimentos de Cristo do que ser considerado inimigo de Deus. Um outro texto que nos faz meditar nesse assunto, que traz também lá no capítulo do livro, é o texto de 1 Pedro 4, de 1 a 4. Nós vamos abrir bastante a Bíblia hoje. 1 Pedro 4, do verso 1 ao 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranharam que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então, para o mundo, a vida de piedade é loucura, né? E a igreja domingo, ficar todo domingo indo para a igreja, na terça também, na quinta, e ler a Bíblia, e se guardar dos prazeres e dos divertimentos mundanos, né? É melhor ir a Bíblia no lugar de ir para o jogo, ou ir ficar em casa assistindo Faustão. Mas nós sabemos que o melhor lugar para a gente estar é com o Senhor. Só que não só o mundo não entende a vida da piedade, porque o mundo não suporta, né? Não faz sentido na cabeça do descrente essa coisa de ir para a igreja. Não só o mundo não entende a vida da piedade, essa coisa de a gente desprezar os prazeres mundanos, suportar as adversidades, as angústias e muitas vezes ser perseguidos e padecer o sofrimento de Cristo. O mundo não compreende isso. Não só o mundo não compreende, como o mundo odeia. Vamos ver 2 Timóteo 3, 12. 2 Timóteo 3, 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, a Bíblia nos adverte que, olha, se você vai mesmo servir ao Senhor,
e vai suportar as tribulações desta vida e vai rejeitar os prazeres do mundo, você deve saber que você vai ser perseguido. E se nós, irmãos, estamos sendo assim, muito aceitos lá fora, pode haver alguma coisa errada, né? Com a nossa fé, com a nossa vida de piedade. Porque o normal, o natural, é que os homens lá fora tenham, no mínimo, uma certa indisposição para com a vida da fé e para com aqueles que creem, né? Quando não, uma clara perseguição sobre aqueles que seguem a Cristo. Uma pergunta que o Weber faz aqui no livro é: você tem despertado a oposição do mundo através da sua vida piedosa? Então, a vida da fé, ela rejeita o prestígio do mundo e também rejeita os prazeres do mundo. E terceiro, a vida da fé rejeita a pressão do mundo. Nós não nos submetemos à pressão que o mundo faz sobre nós para que abandonemos a fé ao Senhor, a fé do Senhor. É o que nós vemos no verso 27 desse texto de Hebreus 11, 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então, Moisés não temeu a cólera de Faraó. O texto aqui não está se referindo à primeira fuga de Moisés, né? Moisés fugiu do Egito com medo, porque tinha matado o egípcio, assassinou um homem e fugiu com medo de Faraó e ficou refugiado durante 40 anos. Mas não é dessa situação que o texto está falando. O texto está falando da situação em que Moisés saiu triunfante com o povo, não temendo a cólera do rei, não temendo a cólera de Faraó, e foi até Faraó 10 vezes adverti-lo que se ele não liberar o povo de Deus, ele ia padecer as devidas consequências. Moisés não temeu a cólera de Faraó. Outrora ele havia temido, sim. Não só Moisés, mas Abraão também mentiu, né? Abraão é um pai da fé, mas teve certa ocasião que Abraão temeu. Abraão preferiu mentir e dizer que Sara não era sua esposa, porque ele temeu ser assassinado, né? Lá por, se não me engano, Amaleque, algum rei dos amalequitas. Isaac também fez o mesmo. Chegou diante do rei e falou que Rebeca não era sua esposa, que temeu. Jacó fugiu para a casa de Labão com medo de Esaú. Arão fez um bezerro de ouro quando o povo pressionou a ele que Moisés, né, tinha sumido. Cadê Moisés? E Arão, temendo a ira do povo, foi lá e fez o bezerro de ouro. No Novo Testamento temos Pedro, que, temendo a perseguição, negou a Cristo. Então nós, meus irmãos, é natural, assim, o medo é natural da nossa carne, da nossa pecaminosidade. Nós somos homens sujeitos às falhas, aos pecados dessa vida. Nós estamos sujeitos a cometer esses erros, e a Bíblia não esconde o pecado dos seus santos. A Bíblia é bem clara que eles são pecadores também e precisaram da graça de Deus. Assim se o Senhor não tiver graça de nós vamos sucumbir à pressão do mundo. A única maneira de nós não nos submetermos à pressão do mundo é vivendo a vida de fé. Mas sabemos que essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Mas só a vida da fé, dessa graça do Evangelho, que nós podemos resistir às pressões do mundo. Porque não é fácil enfrentar a pressão do mundo. Por pouco nós cedemos à pressão no trabalho, na escola, no ciclo da amizade ali, nos amigos.
Nós muitas vezes negamos ao Senhor, deixamos de nos posicionar, de falar a verdade, de falar aquilo no que nós pensamos, que nós acreditamos, com medo simplesmente de um olhar torto de um amigo, de um colega. Quantas vezes nós negamos o Senhor, né, por medo, pela pressão do mundo? Hoje em dia, principalmente, a gente vê aí nas redes sociais, se você falar alguma coisa fora da agenda cultural, você será cancelado, você será perseguido, você terá sua conta apagada, você vai ser considerado um pária, um fundamentalista religioso. Mas não só na questão das redes sociais, né? Em casa também pode ser assim. Nós, muitas vezes, não temos coragem para enfrentar até familiares nossos que acham que nós devemos fazer isso e agir assim, e nós sabemos que assim não é a vontade do Senhor, e nós nos calamos. Então, esses mesmos heróis da fé, outrora, transgrediram e temeram, e não resistiram à pressão do mundo, mas, pela graça de Deus, Moisés, em uma segunda situação, já não fugindo depois que assassinou o egípcio, mas agora sendo enviado pelo Senhor, Moisés enfrentou a ira do rei e não temeu. E o texto fala que Moisés permaneceu firme. Olha lá no verso 27, na parte B, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O que Moisés vê, né? Moisés permaneceu firme porque ele viu aquele que era invisível, né? O texto pode estar fazendo referência àquela epifania, aquela teofania, lá no deserto, que Moisés viu a sarça ardente, e a sarça falou com ele, e ele viu que aquilo era muito mais real do que aquela vida mesquinha do palácio no Egito, e ele contemplando a coroa de justiça, a glória, e tendo fé na ordenança do Senhor, ele não temeu e permaneceu firme por conta da revelação que ele recebera de Deus. Assim nós não permaneceremos firmes se o Senhor não nos revelar a sua palavra. Se nós não confiarmos e crermos que somos do Senhor, nós não vamos, no dia da tentação, no dia da perseguição, no dia da provação, nós vamos apostatar. Como muitos vão apostatar da fé, porque dizem que são cristãos, mas não conhecem o Senhor. Nós só podemos resistir ao maligno, ao pecado, às tentações, às pressões do mundo, se nós de fato somos do Senhor e se conhecemos do Senhor. Porque isso, irmãos, é um milagre. Ninguém entrega a sua cabeça a troco de nada. Por que muitos cristãos foram perseguidos, né? O texto fala, o próprio texto de Hebreus, né, que muitos foram comidos por feras, tragados, lá no Coliseu, né? Por que eles iam para a fogueira cantando hinos? Como é que é isso? Nós não entendemos, irmãos. Como é que pode alguém ir para a fogueira cantando o hino ao Senhor? Que o Senhor nos dê graça e que nós tenhamos a mesma fé que Moisés, porque a nossa fé é pequena, é uma fé falha e fraca, mas nós não precisamos temer, porque se nós conhecemos o Senhor perseverará por nós. Um outro exemplo grave está lá em Daniel 3, 15 e 18. Vamos abrir? Daniel 3, 15 a 18. Daniel 3, 15 e 18. Agora, pois, está dispostos, e quando ouvirdes
o som da trombeta. É esse texto? Eu acho que não é. É esse mesmo. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não vos adorares, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Melhor é ir para o fogo com Deus do que ficar de fora do fogo contra Deus. E nós, irmãos, só podemos fazer isso pela fé. Então, a fé no Senhor é a única maneira de nós resistirmos à pressão do mundo. A fé rejeita o prestígio do mundo, os prazeres do mundo e a pressão do mundo. Muito bem. Vimos as três coisas principais elencadas no texto sobre o que a fé rejeita. Vejamos agora aquilo que a fé recebe, aquilo que a fé aceita, aquilo que é agradável ao Senhor. A fé aceita o plano de Deus, está lá no verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então, a fé dos pais de Moisés, sabendo do decreto de Faraó, de que era necessário que todo filho homem do povo hebreu fosse morto, para que o povo hebreu não se multiplicasse, estavam crescendo em número, e para que o povo hebreu não aumentasse de tal modo que um dia viesse a subjugar os egípcios, o faraó foi lá e ordenou que todo primogênito dos hebreus deveria morrer, assim que depois que nascesse, passar a espada no menino. Mas os pais de Moisés, pela fé, o ocultaram por 3 meses, e não podendo mais ocultá-lo, lançaram no rio, confiando no plano de Deus. É interessante que aqui no estudo do livro, o Heber Campos vai trazer um conceito bem interessante, irmãos. Ele vai dizer que, na verdade, os próprios pais de Moisés, é possível que eles criam de que, de algum modo, o Senhor iria usar aquele menino para libertar o povo de Israel. O texto não deixa isso claro, né? A única coisa que diz no texto lá do Êxodo é que o menino era formoso e os pais, não querendo cumprir o decreto do rei, o ocultaram por 3 meses e depois lançaram no rio. Mas o texto de Atos 7, o mesmo texto que nós abrimos da estante, fazendo menção a esse texto de Êxodo, Atos 7, acho que a partir do 20, Atos 7, a partir do 20. Olha o que a Bíblia diz, né, sobre aquele texto lá, de Êxodo capítulo 2. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Atos 7 já nos dá uma nova interpretação. Aquilo que não fica muito claro no Êxodo 2,
Vamos fazer uma comparação aqui, né, com Êxodo 2. Deixa eu abrir aqui. Verso 2, do capítulo 2 de Êxodo. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Aí o livro de Atos vem falar assim: o menino era formoso aos olhos de Deus. Então, de alguma maneira, o Senhor já tinha dito a Arão e a Joquebede, não sabemos a natureza dessa revelação, mas, ao que parece, os pais já criam que o Senhor daria uma providência na vida de Moisés, porque ele era formoso aos olhos do Senhor. E isso fica confirmado, irmãos, pelo fato de que quando o Senhor resgata Moisés através da filha de Faraó, o Senhor honra os seus pais, e por um milagre assim tão grande, porque quantos milhares de mulheres não havia ali no meio dos hebreus, e a filha de Faraó foi levar Moisés justamente para a sua mãe biológica, né? Mostrando o cuidado de Deus e como que Moisés, desde novo, era formoso aos olhos do Senhor. E o próprio texto de Hebreus 11 está dizendo isso, né? Que pela fé os pais de Moisés o ocultaram. Mas pela fé em quê? Pela fé na restauração, no livramento, né? De serem ali libertos daquela condição de escravidão. Então, os pais de Moisés foram homens e mulheres de fé. E é o que o texto de Hebreus 11 nos diz. Então, não temendo o decreto do rei, eles confiaram no plano de Deus. Deus tem um plano maravilhoso para o seu povo. Romanos 8, do 28 ao 29. Romanos 8, 28 ao 29. Deus tem um plano para o seu povo e nós precisamos confiar no plano de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então Deus tem um plano para o seu povo e ele vai cumprir o seu plano. Precisamos confiar no plano de Deus. A verdadeira fé, a fé genuína, confia no plano de Deus. Verso 28 de Hebreus 11. A segunda coisa que a fé aceita, que a fé recebe, que a fé aceita é a provisão de Deus. Verso 28 de Hebreus 11. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Então, quando Moisés aspergiu sangue sobre os umbrais, ele creu na provisão divina em livrar os primogênitos da casa de Israel. O Senhor falou que iria trazer a praga dos primogênitos e todo primogênito seria morto, exceto os primogênitos do povo do Senhor, aqueles os quais aspergisse sangue sobre os umbrais da casa. E o Senhor livrou os da casa de Israel, fazendo provisão e livramento. Então, da mesma forma, nós sabemos que aquele sangue ali aponta para o sangue de Cristo. E nós sabemos que aquele cordeiro sacrificado aponta para o Cordeiro Santo que foi morto na cruz. E Cristo e o seu sangue, a sua
e a sua crucificação é provisão para a igreja de Deus. A fé recebe esta providência bendita que o Senhor providenciou sobre o seu povo, que é a vitória em Cristo. O sangue de Cristo é verdadeira provisão. O Senhor Jesus e sua palavra é verdadeira comida e bebida. Nós vemos isso no Novo Testamento. Provisão de Deus, manar do Senhor, alimento. A vida da fé é a vida que crê na providência de Deus, que apesar das tribulações, das terríveis perseguições e das dificuldades que a gente passa, o Senhor providencia o seu livramento. O Senhor nos conduz com mão poderosa. O Senhor irá nos conduzir até o último dia. E não seremos abandonados, não seremos deixados para trás, né? A própria fé que o Senhor nos dá é que nos capacita a perseverarmos até o fim. E aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra do Senhor. Então, a segunda coisa que a fé aceita é a provisão de Deus. A fé que crê e olha para Cristo crucificado, Cristo ressurreto, como sua provisão e livramento de Deus deste mundo decaído. E a terceira e última coisa, irmãos, já caminhando por final, é que a fé aceita, a fé recebe a promessa de Deus. É o verso 29 do texto base aí de Hebreus 11. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. O Senhor havia prometido que ele iria livrar Israel, né? Desde a primeira praga, o Senhor ordena que Moisés vá até o povo, convoque o povo e fale para o povo que o Senhor vai livrar o povo daquela situação de cativeiro. E naquele momento o povo crê na palavra de Deus, né? E o Senhor promete que eles vão sair dali livres, enfim, daquela situação de escravidão, de desgraça, de miséria, e vão caminhar até a Canaã, né? A terra que mana leite e mel, onde o Senhor fará ali prosperar Israel. Então o Senhor prometeu que iria livrar Israel daquela condição. E no momento derradeiro, né, no momento crucial, o povo chega diante do mar, e o mar está fechado. E o Senhor ordena que Moisés bata na água, Moisés bate na água, e o mar se abre, e o povo, pela fé, diz o texto, atravessa o mar vermelho como por terra seca. A verdadeira fé, a fé genuína no Senhor, recebe as promessas de Deus e vai adiante, vai a caminho da nova Canaã, da Canaã celestial, não temendo que o mar se feche, que as tempestades nos traguem, né? A verdadeira fé confia no Senhor e na sua promessa, que o Senhor nos conduzirá à sua terra, ao reino dos céus, que não nos abandonará, que não nos deixará cair pelo meio do caminho. Então, a vida da fé recebe, aceita a promessa de Deus, de que Cristo irá nos conduzir até a terra prometida. Nós podemos descansar na verdade de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Lá em Romanos 8, 28 está escrito. Então, para nós concluirmos, irmãos, nós devemos nos apegar a essas verdades. Nós devemos meditar nessas verdades que o pastor Heber nos traz no seu estudo. Primeiro de tudo, devemos nos apegar a Cristo.
não podemos nos enganar, irmãos, que se nós não amamos o Senhor, se nós não temos as nossas afeições direcionadas ao Senhor e à sua palavra, não podemos estar enganados de que vivemos verdadeiramente uma vida da fé. Como nós podemos dizer que vivemos uma vida da fé se não amamos ao Senhor e a sua palavra? Precisamos fazer essa introspecção para saber se estamos de fato na fé, se amamos de fato a Cristo, se amamos de fato a sua palavra, a ponto de, pela fé, agir do mesmo modo como Moisés fez. Certamente estamos muito aquém da fé que teve Moisés, e nós precisamos da graça de Deus para assim fazer. Assim como Moisés, devemos nos comprometer a seguir o caminho de Deus. Nós lemos lá no início esses 3 textos, que o Senhor nos convoca a tomar posição real, firme, de que se nós vamos optar por segui-lo, servi-lo, ou se nós vamos viver em consonância com o mundanismo, as coisas do mundo, se seremos atraídos pelas paixões carnais. Nós precisamos tomar posição, nos comprometermos com a sua palavra, nos comprometermos com a sua lei, com a sua ordenança. Devemos nos apegar a Cristo e devemos nos comprometer com o caminho de Deus. E não vivermos uma vida completamente alheia à realidade dos céus, alheio às coisas de Deus. Quantas vezes nós nos distraímos e passamos a viver uma vida negligente, quanto à piedade, quanto às orações, quanto à meditação, e percebemos que nos afastamos desse sentimento de afeição ao Senhor. Nós precisamos amar o Senhor. E por fim, eu quero abrir o texto de Colossenses 3, 1 e 2, em que nossas decisões, nós devemos ponderar, irmãos, se as nossas decisões advêm de reflexão persistente nas coisas lá do alto. Precisamos meditar se as nossas decisões, os anseios da nossa alma, os objetivos da nossa vida estão condizentes com as coisas lá do alto. Nós vamos abrir em Colossenses 3, versos 1 e 2, para encerrarmos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morresses e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Pensai nas coisas lá do alto, é o que nos ordena a palavra do Senhor. Não devemos nos apartar da meditação. O Salmo 1 nos ensina que o verdadeiro homem piedoso é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, que prescruta o seu caminho, que observa diligentemente as suas companhias, as suas conversações, que o seu prazer está na lei do Senhor. Nós devemos resgatar em nós esse zelo pelas coisas do Senhor, as coisas lá do alto. Que essa seja, irmãos, a nossa posição, a nossa reflexão, de nos comprometermos em servir ao Senhor de maneira zelosa e fiel, não temendo Satanás, a carne e o diabo e o mundo, não nos
enfraquecendo e nos esmurecendo na nossa força, mas permanecermos firmes no Senhor. Se nós não estamos vivendo assim, que a gente busque graça em Deus, em oração, em meditação. Porque se nós somos do Senhor, o Senhor nos conduzirá a agir dessa maneira. Possa ser que em determinados momentos nós nos vejamos, né, alheio, né, às coisas de Deus e pensamos, mas Senhor, a gente às vezes fala, Senhor, em outro tempo eu já fui mais zeloso, amei mais a palavra do Senhor, e agora eu me sinto assim, tão desleixado. Nós, vira e mexe, passamos por esses sentimentos, mas o Senhor sempre nos dá o seu auxílio. Que essa seja a nossa meditação, a nossa oração. Amém? Vamos orar, falar com o Senhor. Senhor Deus, Pai, Deus Santo, Deus Eterno, obrigado, Senhor, pela meditação da Tua Palavra, obrigado porque o Senhor nos conduziu até aqui para ouvir a Palavra do Senhor. E, Senhor, o Senhor nos adverte, Pai, a começar por mim, por cada um de nós, a viver uma vida de fé, uma vida, Senhor, que não é negligente, mas, Senhor, é atuante, Senhor, quanto a Tua Palavra, quanto, Senhor, ao zelo, quanto a temer ao Senhor, a observar os Seus mandamentos. Ó Senhor, dá-nos graça, Pai, para amar o Senhor, move os nossos corações para Ti, direciona, Senhor, as nossas afeições para o Senhor, para Cristo. Ah, Deus, que tanto nos amou, entregou a sua vida em nosso lugar e padeceu a nossa morte, Senhor. E a Ele, Senhor, nós devemos a nossa vida. Que o Senhor traga em nós, Pai, o verdadeiro arrependimento, a verdadeira fome e sede de justiça para querer andar nos Teus caminhos, para observar conforme a Tua palavra, para, Senhor, não sucumbir às tentações. Quantas tentações, Senhor, nós passamos, quantas angústias, quantas aflições, quantos erros cometemos, Senhor, quantas vezes nós olhamos para nossas vidas, para as nossas ações, para nossas atitudes e chegamos, Senhor, a dizer, como diz no livro de Provérbios, ó, como aborreci o entendimento e aborreci a instrução. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, que nós venhamos ser zelosos e não desprezar a instrução do Senhor, para que não venhamos perecer no meio do caminho. Ah, Deus, vivifica-nos, Pai, para Ti, instrui-nos, leva-nos, move os nossos corações para Ti, gera em nós o verdadeiro arrependimento, dá-nos humildade para nos submeter à Tua palavra, à Tua autoridade, às Tuas ordenanças, ó Senhor. Cativa-nos, move as nossas palavras e direciona as nossas afeições para Cristo, como carecemos do Senhor, Deus, como cada um de nós precisa do Senhor. E nós Te agradecemos, Pai, tão certos de que o Senhor até aqui tem nos ajudado e tem nos dado graça e não temos sucumbido, Senhor, às provações. O Senhor há de fazer-nos permanecer até a consumação dos séculos. Que o Senhor nos dê graça em permanecermos firmes, em tomar decisões com base na sabedoria da Tua palavra, com base na fé. E a decisão, Pai, principal da vida de todo crente, que é decidir hoje se vai servir ao Senhor ou se vai adiante dos ídolos. Que o Senhor nos conceda a graça de servir ao Senhor, de ser chamados pelo Teu nome, de sermos chamados filhos de Deus, de considerarmos melhor padecer o opróbrio de Cristo do que ser chamado filho da filha de Faraó. Ó Senhor, concede-nos graça, Pai, tem misericórdia de nós,
Perdoa, Senhor, as nossas transgressões, as nossas faltas. Por quantas vezes, Senhor, deixamos de observar conforme a Tua palavra e agimos loucamente, indo, Senhor, adiante às concupiscências, aos desejos da nossa carne. E muitas vezes, Senhor, não nos submetemos à Tua palavra e pecamos contra Ti. Tem misericórdia de nós e nos dê graça, Senhor. Precisamos da Sua misericórdia, precisamos da Sua bondade, precisamos que essas verdades aqui ditas, meditadas, lidas, sejam aplicadas aos nossos corações por intermédio do Teu Espírito, porque se não for assim, Senhor, tudo será vão. Que a palavra aqui pregada, que a palavra aqui, Senhor, proclamada, Senhor, venha calhar em nossos corações verdadeiramente e produzir fruto digno de arrependimento, e não, Senhor, o endurecimento como foi com Faraó. Mas estamos certos, Senhor, de que o Senhor é Deus misericordioso e não nos trata consoante as nossas transgressões, mas o Senhor é o Deus que tem pensamentos de paz e não de mal para o Teu povo. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Nós já oramos, né? Não será necessário fazer uma outra oração de encerramento, visto que, só um adendo, né? A gente não vai ter o nosso momento de perguntas e respostas, né? Porque o horário já se elevou um pouco, a gente começou um pouco tarde, mas geralmente nós temos momentos de perguntas e respostas. A Gabriel já se manifestou ali, né? Infelizmente eu vou lhe decepcionar, não vai ter perguntas e respostas, mas a gente está planejando para o mês que vem, né, de uma forma mais antecipada, né, fazer novamente um café com teologia. O nosso pastor vai estar nos conduzindo aqui, falando um pouco sobre a questão do secularismo, né. Então, nós estamos despedidos, teremos um café aqui, né. O objetivo também é, após a reflexão e as perguntas, nós sermos direcionados ao salão anexo para desenvolver um pouco mais o assunto, né, os irmãos que tiverem à vontade, e também tomar um café, né. Então, os irmãos estão convidados. Eu gostaria de me despedir dos irmãos que estão nos assistindo aí pela internet. O Senhor nos abençoe e nos conduza até o próximo Café com Teologia. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Não, mas tu começou tarde.